Hey, how are you today? Como estão todos hoje? Here's Teacher Cláudia Borges, que é a professora Cláudia Borges. Nós vamos dar continuidade na nossa aula. Vamos conferir os conteúdos. Então, esta é a aula 27. O objeto de conhecimento é pronomes relativos, conjunções, advérbios, preposições como marcadores discursivos. O detalhamento é a diferença de uso dos pronomes, marcadores discursivos, conjunções. Então, fiquem bastante atentos, nossa aula está bem dinâmica hoje. Vamos lá! Bem, então voltamos aqui para as nossas estrelas do dia. Quem são? As prepositions. E hoje nós estamos aqui com elas, as nossas prepositions of place. Então, nós vamos ver o uso de cada uma delas, não é? Vamos ver o uso da preposition in, em seguida a preposition at, e vamos ver também a preposition on. Quando que a gente vai utilizar essas preposições? Em que tipo de palavras que a gente vai utilizar para indicar lugar? Então, fiquem bastante atentos que a nossa aula está bem cheia de coisinhas hoje. Então, vamos começar agora com a preposition on. Então, nós vamos ver agora o nosso personagem nos mostrando um exemplo desta utilização do on. Acompanhem. Bem, então, o nosso personagem está aqui ao meu lado, certo? E, ops, tem alguma coisa aqui. Ups, chegou um bichinho aqui, olha só. E nós estamos vendo o exemplo sobre a preposition on. Então, o que significa este on? Sobre, que é o que aconteceu agora com o nosso personagem Pedro. Então, a preposition on significa sobre. E aqui a nossa frase diz o seguinte: There's a mosquito on Pedro's head. Então, tem um mosquito lá na cabeça, em cima da cabeça do Pedro. Então, quando eu coloquei o on seguido do the, também significa no ou na. Então, nós estamos iniciando agora com a preposition on, que significa o quê? Sobre. E quando ele vem junto com o the, que é o artigo definido ou a, os, as, ele significa no ou na. E vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre o on. Bem, vamos observar aqui esta utilização mais específica do on. Então, acompanhe aqui comigo. Então, em geral, nós utilizamos a preposition on com o quê? Com locais ou superfícies. Então, nós usamos quando o objeto está preso ou está tocando esta superfície. Observaram o mosquito lá na cabeça do Pedro? Pois é. Então, ele veio e pousou, né? Ficou lá em cima da cabeça do Pedro. Então, a superfície foi qual? A cabeça dele, não é? Então, quando o objeto está preso ou quando está tocando a superfície. Vamos ver agora alguns exemplos específicos da utilização da preposition on com algumas palavras. Observe. Então, agora nós vamos ver a utilização da preposition of place on quando nós falamos de street and floor. O que é street? Hein? A palavra street significa rua. Street. Então, palavra street significa rua. And floor, né? E floor, o que é? Floor é andar, certo? A palavra floor, ela significa chão. Mas neste caso, nós estamos utilizando a preposition of place on para falar de um andar em um edifício. Observe aqui a nossa imagem, olha. Aqui está a West Street, que é o nome dela, tá? O nome desta rua, onde está este edifício. E aqui tem uma seta indicando este andar aqui, ó. Vou reescrever para vocês o que está bem aqui escrito, ó. First floor. E vamos ver aqui do que está falando aqui dessa imagem na nossa frase. The dentist office, né?
Então, o consultório do dentista, the dentist office, ele é, onde que ele fica? On West Street. Olha aqui, ó, ele está especificando que fica nesta rua, na rua West, que é oeste. It's on the first floor. Ele fica aqui, no primeiro andar, que é esse primeiro andar aqui, ó, first floor. Então, nós utilizamos a preposition of place on quando nós queremos falar da rua, né? Minha casa fica na rua tal. Então, esse na, você vai utilizar o on. Assim como o andar de um edifício, você vai utilizar o on para indicar qual é o andar que fica a sua casa ou apartamento ou algum escritório. Neste caso aqui é o consultório do dentista. It's on the first floor. Ele fica no primeiro andar, first floor. Vamos ver mais um uso agora com o on. Acompanhe. Mais uma palavra que nós vamos usar com o on, que é a palavra the corner. The corner, que é esquina, ok? Quando nós queremos nos referir a um lugar que fica na esquina, nós vamos utilizar o on. Vamos observar aqui o nosso exemplo. The library is on the corner. The library is on the corner. Então, observe aqui, ó, esse destaque aqui nesse cantinho, ó. A library que está aqui, ó, ela fica no corner. Ela fica bem na esquina. Então, este prédio está localizado na esquina. E como é que a gente utiliza? Qual é a palavra que eu digo na esquina em inglês? Vou utilizar a preposition on. Olha só. The library, que é a biblioteca, fica onde? Is, é, na esquina. On the corner. On the corner. Então, você quer dizer que a sua casa fica na esquina? Então, a mesma ideia. My house is on the corner. Então, quando você quer se referir que algo, um prédio está na esquina, esse na que você vai utilizar é o on, ok? Então, cuidado aí quando você for utilizar o on, right? Vamos ver mais um exemplo. Public transport. Public transport. O que é isso? Transporte público. Nós utilizamos a preposition on quando nos referimos aos tipos de transporte. Vamos observar aqui os nossos exemplos. The children are on the bus to go to school. The children are. As crianças estão on the bus to go to school. Então, onde que elas estão? Elas estão no bus. Esse no bus aqui, ó, que é no ônibus, eu utilizei a preposition of place, a preposição de lugar, on the bus. Então, nós vamos ver mais um outro exemplo que acompanha aí este. Então, assim como nós falamos deste meio de transporte que é o bus, nós vamos utilizar também para outros tipos. On the bus, né, no caso é o ônibus, on the subway, né, no metrô, certo? Aqui nós, na nossa região, nós não temos, né? Mas em outras regiões do país, nós temos esse tipo de transporte. Então, também nós utilizamos o on quando eu quero me referir a um outro tipo de transporte. Então, as crianças estão no metrô, on the subway, ou on the bus, no ônibus, tudo bem? Então, quando falamos de transporte, transportes públicos, neste caso aí, o bus e metrô, né? O ônibus e o metrô, subway. Continuando, vamos ver mais um outro uso da preposition of place on. Então, quando eu quero me referir que um prédio, um local fica à direita ou à esquerda, nós vamos utilizar também a preposition of place on. Então, nós temos aqui, olha, nosso mapa. Este mapa que está aqui nesta imagem, ele está falando da localização de um cinema, certo? De um cinema.
Então, aqui ele está dizendo que esse cinema fica localizado no lado right, né? Que é à direita. Right, à direita. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que o cinema fica ou está localizado à direita, né? Então, quando você for utilizar, né, especificamente um local que está à direita ou à esquerda, você pode utilizar aí a preposition of place on. Então, neste caso aqui, eu estou falando que o cinema fica do lado direito ou fica na direita. Tudo bem? On the right. On the right. Assim como você pode utilizar também o outro lado, né? Que é a esquerda, ó, que é a palavra left. Né? On the left. On the right or on the left. Tudo bem? Então, querendo indicar a direção à direita ou à esquerda, você vai utilizar a preposition of place on. On the right ou on the left. Mais uma outra palavra que nós vamos utilizar com on. Acompanhe. Já vimos anteriormente que essa palavra street, que significa rua, não é? Agora nós estamos vendo a palavra avenue, que significa avenida. Então, quando eu quero me referir a estes locais, eu vou utilizar a preposition of place on. Acompanhe o nosso exemplo. My family lives on Aripuanã Street. Então, olha só, people, esta palavrinha aqui, ó, vocês vão ver muito quando vocês observarem uma localização, um endereço. O que é esse ST aí, ó? É a abreviação, a palavra abreviada de street, que é a palavra rua, ok? Então, eles utilizam bastante isso aqui, que é uma abreviação da palavra street, que é a palavra rua, ok? Então, o que está dizendo aí? My family lives on Aripuanã Street. A minha família, ela mora ou vive onde? Esse on é o na, ok? Na Aripuanã Street, na rua Aripuanã. Esse é o local onde a minha família mora, ok? Quero falar que é na avenida, sem problema nenhum. Você coloca aqui, olha, on, my family lives on, vou inventar aqui, Urucará Avenue. Vou fazer a forma abreviada, porque é a mais utilizada, tudo bem? A forma abreviada de Avenue é aqui, ó, é o A e V, tá? Mas o que significa? É o Avenue, que é essa palavra ali em cima, tá? Vocês já viram aqui, ó, Avenue, certo? Então, minha família mora lá na Avenida Urucará. Então, você escreve aí on Urucará Avenue. Tranquilo, tudo bem? Então, quero me referir a locais que tem a rua ou a avenida. Você utiliza a preposition of place on, tá? Então, palavra street, que é a palavra rua, e a palavra avenue, que é a palavra avenida. Bem, então até aqui o que nós vimos? Nós vimos a utilização da preposition of place on, a preposição de lugar on, certo? Que significa no ou na, que nós utilizamos quando queremos nos referir a superfícies no geral, certo? Como vocês viram lá no mosquito, pousando na cabeça do nosso personagem Pedro. E em palavras específicas também nós utilizamos o on, street, avenue, floor, que é a palavra andar, certo? E também, né, esses locais mais retinhos, ok? Agora quero convidá-los a ouvir uma primeira parte do nosso vocabulário sobre places, lugares, né? Nomes de lugares. Então vocês vão acompanhar as palavras em inglês com a sua tradução e também o áudio. Então aproveitem para treinar também esta pronúncia. Acompanhe. Places in town. Bank, banco.
church, igreja. Cinema, cinema. Gas station, posto de gasolina. Restaurant, restaurante. Places in town, bank, banco. Church, igreja. Cinema, cinema. Gas station, posto de gasolina. Restaurant, restaurante. Bem, então vocês acompanharam aí a nossa lista de places, locais, não é? Agora, nós estamos aqui num local um pouquinho mais diferente, não é? Olha só, tem uma pessoa aqui, não é? Sentadinha, certo? Que local seria esse? Vamos acompanhar aqui a nossa preposição e também o nosso exemplo. Observem. Então, agora nós vamos falar sobre a preposition of place at. At. E aqui ao meu lado já tenho a utilização desta preposição. Anotem aí, olha. Em geral, nós usamos com lugares específicos, tá? Então, esta preposição é mais utilizada com palavras específicas. E o que significa o at? Olha aqui ao meu lado, significa em, no ou na, tá? Então, at significa em, no ou na. Então, este local aqui que nós estamos, olha só, está falando sobre aquela personagem ali sentadinha, que é Louise. Louise is at the bus stop. Louise is at the bus stop. Então, este local é um bus stop. E quando a gente fala de locais, especificamente falando de bus stop, que é este local aqui, que é a parada de ônibus, nós utilizamos a preposition of place at. Então, você quer dizer, mamãe, eu tô aqui, tô ligando para a mamãe, tô aqui neste bus stop. Então, eu estou aqui neste bus stop, esse neste que você vai utilizar em inglês é o at, certo? Então, anote aí também. E vamos agora continuar vendo outras palavras que nós utilizamos com esta preposition. Quais são as palavras que nós utilizamos ainda com a preposition of place at? Nós utilizamos as palavras companies, que significa empresas, e workplaces, que significa locais de trabalho. Então, observe essa imagem, não é? Então, essa imagem apresenta o corredor de um hospital, né? Tem pessoas ali circulando, temos enfermeiras, né, auxiliares, temos médicos também circulando aqui neste corredor do hospital. E este exemplo que aqui nós temos diz o seguinte, ó, I, que é o pronome pessoal eu, o verbo work, que é o verbo trabalhar. Eu trabalho onde? At a hospital. Em um hospital. Esse em inglês, você vai utilizar o at, certo? Por quê? Porque aqui ela está se referindo ao local de trabalho, né? Que é o local que ela trabalha, certo? Então, quando eu estou me referindo a locais de trabalho, eu utilizo a preposition of place at. Então, I work at a hospital. I work at a bank. Eu trabalho num banco, né? Se você está se referindo ao local de trabalho, então você vai utilizar o at. Assim como companies, que é a palavra empresas, né? Você quer dar o nome da sua empresa? Você quer dizer onde que trabalha numa empresa X ou Y? Então, você também vai utilizar o at, certo? Então, I work at a X company. Tudo bem, sem problema nenhum. Então, você utiliza a preposition of place at, quando for se referir a companies e workplaces. Vamos ver mais um uso da preposition of place at. Quando queremos nos referir a shops, shops que é lojas, não é? Shops, lojas. Aqui você pode observar, né, uma loja e tem as seguintes palavras aqui, ó, sale, essa é a nossa palavra mágica, é sale promoção, ok? Então, onde tem sale, tem uma promoção, certo? Você encontra muito essa palavra nos shoppings, não é? Eles gostam de colocar essa palavra quando tem produtos em promoção. Então, você já sabe, sale
é promoção. E o que está dizendo no nosso exemplo? There's a sale at the clothes shop this Friday. Então, tem uma sale, uma promoção at, no caso, na loja de clothes. Olha aqui, Clothes, roupas. Quando? This Friday, esta sexta-feira. Então, tá dando aí a dica para você, É lá na clothes shop, nas lojas de roupas. Nesta sexta-feira tem uma sale, uma promoção. Então, quando eu me refiro a lojas, eu vou utilizar a preposition of place at. Então, at the clothes shop, na loja de roupas, esta sexta-feira. Quero me referir a uma loja de sapatos, também tranquilo. É loja. Então, você utiliza a preposition of place at, certo? Então, companies, workplaces e shops nós utilizamos com at. Ainda falando sobre o at, acompanhe mais um uso dele. Vamos ver aqui conosco. Agora, vocês vão utilizar o at quando se referir às palavras school, que é a palavra escola, college, universidade, ok? A mesma ideia é university, certo? College e university. E o exemplo aqui nós temos, desses jovens, e está dizendo o seguinte a respeito deles, They, que é eles ou elas, they, eles, elas, study, estudam at Stanford University. Então, eles estudam nesta universidade aqui, certo? Então, você tem aí o prédio da universidade ao fundo, mas o local, quando você for se referir à universidade, no caso, você vai utilizar a preposition of place at. Então, eles estudam na Universidade Stanford. Stanford. Bom, então a gente acabou de acompanhar aqui comigo o uso da preposition of place at. Observar o que são palavras específicas, Locais de trabalho, companhias, escola, universidade, lojas. Bom, agora eu quero convidá-los a ouvir um outro pedacinho dos nossos locais, Dos nossos places in town, Lugares na cidade. Então, anotem aí e também escutem o áudio. Places in town. Hospital. Hospital. Library. Biblioteca. Post office. Correios. School. Escola. Supermarket. Supermercado. Places in town. Hospital. Hospital. Library. Biblioteca. Post office. Correios. School. Escola. Supermarket. Supermercado. Acompanharam bem aí os places in town? Então, locais na cidade. Agora nós vamos ver a nossa última preposition of place, que é a preposition in. Quando é que nós utilizamos essa preposition? Em geral, nós usamos com locais delimitados e fronteiras. Então, acompanhe comigo este nosso primeiro example. Então, olha aqui ao meu lado, Nós temos várias pessoas ali naquele carro, right? E vamos ver aqui o nosso significado da preposition. O que significa aqui esta preposição? Ela significa dentro, no ou na. Olha o nosso exemplo aqui. O que diz o exemplo? The children are in the car. Então, o carro é um local delimitado, Eles estão dentro daquele local. Então, quando eu delimito o meu local, eu estou me referindo, vou utilizar a preposition of place in. Então, the children, as crianças estão dentro do carro. Are in the car. Então, vamos ver mais outros usos desta preposition. Próximo uso que nós temos da preposition in é quando me refiro à palavra class, que é sala de aula. Então, neste exemplo, vocês podem observar, que nós temos
uma sala de aula de math. It's a math class. O que é math? Que é esta palavra aqui, ó. É a abreviação da palavra mathematics, que é matemática. O que está dizendo aí no meu exemplo? We are, nós estamos. All, nós estamos todos, né? Ou todos nós estamos in the math class. Então, nesta aula, né? Nesta sala de aula de matemática especificamente. Então, nós estamos todos lá dentro daquela sala, certo? Daquela sala qual? Que é a aula da aula de matemática, right? Outro exemplo que nós utilizamos com a preposition of place in, quando nos referimos a specific location. Como assim? A um local específico em uma área maior, né? Então, é um local mais delimitado. Então, por exemplo, você está lá na universidade, mas lá dentro da universidade você está lá na cafeteria, né? Lá na lanchonete, na área que o pessoal faz os seus lanchinhos, certo? Então, aqui o nosso exemplo, olha só, the visitors, ok? Então, esse povo está visitando, are in the cafeteria. Então, os visitantes estão lá dentro daquela área da cafeteria, né? Da lanchonete. Eles estão na lanchonete. Então, dentro daquele prédio tem uma lanchonete. Então, por isso que ele está falando de uma specific location, né? Uma localização específica em uma área maior, certo? Então, por exemplo, você tem o seu prédio aqui enorme e dentro desse prédio você tem a cafeteria, certo? Então, dentro deste lugar específico, você vai utilizar a preposition of place in. E vamos ver mais um outro exemplo com in. Acompanhe. Olha aí, povo de Altazes. The Christ, the Redeemer Square is in Altazes. O que tá falando aí, hein? Que será essa imagem aqui? O povo de Altazes deve saber bem, não é? A palavra square é praça. Praça. Então, quando eu me refiro a country, city, que é cidade, suburb, que é bairro, eu vou utilizar a preposition of place in. Então, Altazes não é uma city? Então, estou dizendo que esta praça, né, do Cristo Redentor fica na cidade de Altazes. Ela fica em Altazes, certo? Que é uma city. Então, falou em country, falou em city e falou em suburb, né, que são locais específicos, você vai utilizar a preposition of place in. Então, country, país, city, cidade e suburb. Neste caso do exemplo, nós estamos falando lá da praça do Cristo Redentor, né, The Christ, the Redeemer Square, que fica onde? Is in Altazes. Fica em Altazes. Por que eu usei o in? Porque Altazes é o nome de uma city, que é uma cidade. Então, quando eu me refiro a city, country and suburb, eu vou utilizar a preposition of place in. Bem, então vocês acompanharam nossa utilização da preposition of place in. Observem que a utilização dela é em locais específicos, locais delimitados, locais onde tem uma fronteira. Então, espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula de hoje.